Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoa querida que nos acompanha pelo YouTube ou que nos ouve pelo seu agregador de áudio favorito. Tudo bem com você? Eu sou a Luíse, do Instagram TikTok Amarela Literária, falo de Florianópolis, Santa Catarina. E em nosso primeiro episódio de novembro, após nossa maratona de Halloween, Você Satanás, resolvemos contar para vocês e comentar quais foram as últimas fofocas literárias e polêmicas envolvendo o mundo dos livros. Porque nossos episódios da maratona começaram ali, né, no último dia ali, ainda era setembro. Então, assim, desde setembro a gente sem comentar fofocas, ou seja, temos muito para conversar. A gente teve, então, a Bienal do Livro do Paraná adiada, né? Para não dizer cancelada, a gente já usa a palavra adiada. Aí também teve o famoso autor de trilha de terror cancelado, né? Ou tentaram cancelar ele por excesso de violência em suas obras. Teve também a polêmica envolvendo a matéria do Estadão sobre a Feira do Livro de Frankfurt, onde a especialista, agente literária, fala que finalmente homens brancos héteros terão chance na literatura. Assim, eles terão espaço, apesar de serem brancos e héteros. Olha só. E na mesma semana em que ela comenta isso, na final do Prêmio de Jabuti, que agora a gente já tem o resultado, mas a final, né, ficou bem falada também, foi porque entre todos os finalistas de romance literário, não teve nenhuma escritora mulher. Olha que coincidência, gente, mas é só coincidência. Enfim, muitas coisas para comentar, algumas divertidas, outras tensas, mas estamos aí para fofocar com vocês. E para me ajudar nesse bate-papo e comentar as suas fofocas, está aqui minha amiga, parceira de podcast e fofoqueira, Dona Thaís. Olá, Thaís. Olá, boa noite. Estou sempre preparada para fofoca. Eu sou a Thaís, do Instagram, do TikTok Literária, @realidade literal, moro em Votuporã, interior de São Paulo. Claro que tá calor aqui, como sempre, agora daqui é para pior, né? Pelo menos choveu hoje, tá gostosinho. Sou professora cansada, exausta, não aguento mais, já é dezembro, pelo amor de Deus. E de vez em quando faço podcast, né, sobre isso. Mas eu tô muito preparada aqui, ó, preparadíssima para as fofocas, tá? Porque se me chamou para fofocar, eu tô sempre... O famoso fofoca aceito, né? Estou Aceito. com a nossa xícara especial para episódios de fofoca aqui para me acompanhar. E então é isso, né, gente? Novembro, gente. Quem diria? Daqui a pouco já tá aí Thaís me obrigando a parar o podcast. Gente, a Luísa é doida, tá? Se eu não obrigo, ela não quer tirar nem férias. É verdade. Nem final de ano. Se deixar, nós tá aqui no Réveillon, os fogos pulando lá e nós aqui gravando podcast. Exato! Porque falar de livros é muito bom. Acontece as questões da gente trabalhar até as 7h30 da noite. Ter meia hora para fazer o roteiro, atrasar no roteiro e começar a vir. Acontece! Mas é muito bom falar de livros, né, gente? Mas, enfim. Pararemos em dezembro, então vão se preparando, já vão escolhendo quais episódios passados vocês vão maratonar, né? Mas antes da gente começar, então, ficam os lembretes rápidos para você nos seguir, comentar das sugestões de pauta lá no nosso Instagram, @litsemfrescura, e também para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, para participar de nossas lives ao vivo toda terça-feira às 8h30 da noite, com exceção no nosso mês de férias ali, que entre dezembro, metadezinha de dezembro, geralmente metade de janeiro, né? Enfim, a gente avisa vocês. E também dá para nos seguir pelo seu agregador de áudio favorito, nos siga lá no Spotify ou enfim, onde você nos ouve. Também temos o nosso Apoia-se, né? Em apoia.se/literatura sem frescura, onde a partir de R$10 você já pode nos ajudar a continuar nosso trabalho. Dados os recados iniciais, e como primeiro episódio pós-maratona de Halloween, Você Satanás,
Thaís, o que você Tchau, leu, gente. o que está lendo? Ou Tchau, esse é gente. um assunto Obrigada. sensível? Foi muito bom falar com vocês. Adeus. Ai, que ódio! Não li, não acabei um livro. Não consegui acabar um caralho de um livro. Aquela já começa xingando. É tópico sensível, sim, porque outubro, desde que eu comecei a dar aula, outubro tem sido um mês de muita correria e não dá tempo de ler. Que triste. A gente vai ter que migrar a maratona de Halloween para janeiro. Aquelas. Porque eu tô de férias, entendeu? Porque não dá. Outubro não dá. Sério, gente. Ai, que tristeza. E assim, é aquele cansaço que mesmo se eu tenho tempo, eu não tenho condições. Sabe quando você não tem condições físicas de abrir um livro? Eu nunca achei que eu fosse falar isso. Eu achava que minha vida era cansativa, mas não era, tá, gente? Nada se compara ao esgotamento do esgotamento de uma professora de escola pública, ok? Eu quero deixar isso bem claro. Nada se compara. Porque eu não... Sério, tem dia que eu chego em casa máximo 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Eu poderia jantar, porque eu não faço nem comida e ler. Eu não tenho coragem. É um absurdo, é um absurdo. Então, assim... Te entendo. Eu tô na metade de nem na metade de Slewfoot, que foi nossa leitura coletiva. Inclusive, que livro maravilhoso, gente. O livro é bom, eu só não tive condições mesmo. Porque todas as vezes que eu peguei, eu li bastante. Eu tô quase terminando. O único que eu tô quase terminando é Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriquez. Bom, tá? Graças a Deus. Me deu uns cagaços daqueles. Eu não esperava menos. O último conto que eu li anteontem, me embrulhou o estômago, eu precisei fechar o livro. Tá? É só isso que eu queria dizer. Deu vontade de vomitar. Meu Deus do céu. Não tinha necessidade. Mentira, tinha sim. É muito bom o conto, inclusive. Mas olha. A gente já entendeu que a Mariana é excelente contista, tá? Deixa ela escrevendo contos. A melhor coisa que ela faz da vida dela. Isso. Incrível o livro, incrível. Muito bons os contos. E eu comecei a ler o bendito do livro no começo do mês da casa, que eu já até esqueci o nome do livro. Gente, meu cérebro derreteu. Casas Estranhas? Meu. Não. Não. O meu cérebro derreteu. Só um minuto. Vai pesquisar. Eu abri no Scooby. Então, o Silêncio da Casa Fria. Eu comecei a ler o Silêncio da Casa Fria, mas a leitura estava meio arrastada, então eu deixei ele meio de canto. É muito bom, tá? Porque é um romance bem gótico. É aquele, sabe aquele terror gótico gostoso que a gente gosta? Sim. Aí do nada apareceu uma bruxa. Aí eu fiquei, gostei. Tem uma história antiga então, a Casa Assombrada. Aí tem uma história antiga que tem uma bruxa. É promissor. É bem promissor. Mas eu não consegui pegar mais. E é isso aí. Foi isso aí que eu li na maratona. Que eu não li, que eu não terminei. Eu achei que eu ia fazer muito, assim, porque eu estive 15 dias de férias. Aí eu fiquei tão exausta nas minhas férias, fazendo tantas coisas aleatórias, assim, até ajudando em mudanças, ajudando carregando móveis. Assim, eram umas coisas muito aleatórias que eu fiz. E nas minhas férias foi o momento que eu menos li. Mas nos períodos que eu não estava de férias, principalmente no começo do mês, renderam as leituras. Só que aconteceu algo que eu já estava prevendo, Thaís estava prevendo também, porque em setembro eu li bastante terror. E aí, então, chegou ali 15 de outubro, 18 de outubro, eu tava assim, eu não aguento mais demônio na minha vida. Já estou endemoniada o suficiente. Eu disse. E aí, o livro que eu mais queria ler de todos, que era O Exorcista, eu não li, eu nem comecei. Ai, que ódio! Porque eu faço essas coisas comigo mesma, eu não sei. Mas eu li bastante coisas. Em outubro, eu finalizei um que eu tinha começado em setembro, mas tipo, eu tinha começado 40 páginas, né? Que foi O Diabo Não Cobra Seu Preço, do André Braga. Assim, vocês vão perceber algo em comum, que todos têm demônios. E aí... eu só percebi isso quando eu gravei o vídeo falando quais eram as minhas leituras. E eu pensei, ops,
Ops, estamos temática possessão aqui. Então, tipo, na verdade, apesar de ele não estar na minha maratona, foi só porque eu acabei adiantando. Você ter deixado ele só para outubro, né? Porque praticamente eu li quase todo ele em outubro e não tá na maratona. Que foi esse do André, excelente, por sinal. Mas aí, então, que eu comecei dia 1º mesmo, que foi o bendito Eu Sei o que Você Não Leu no Halloween passado. Finalmente, depois de 2 ou 3 Halloweens, eu li o livro do Ed Lorraine Warren, Os Demonologistas, o primeiro, né, livro da série, e eu amei, assim, eu não estava lendo, eu estava estudando aquele livro, assim, eu estava compenetradíssima, aprendi tudo sobre possessões, sobre manifestações, a diferença entre espíritos que eram de, tipo, fantasma, espíritos demoníacos. Olha, gente, virei especialista no assunto, e adorei. E aí depois eu tentei, aí eu confesso que eu errei com o Slewfoot, porque eu comecei a ler, eu li só um dia, que daí eu li 50 páginas. Aí eu fui pegar ele de novo na última semana. E o livro tem 400 páginas, né? Aí eu terminei ele na segunda agora, dia 13 de novembro. Passou um pouquinho do dia 31. Mas foi só porque no domingo, assim, deu super tempo de ler. Eu acredito, Thaís, se algum dia tu estiver bem descansada, eu acho que você consegue num dia ler tudo assim. Porque, tipo, no domingo, no sábado e no domingo, na verdade, final de semana, né? Eu tava ali da página 90, eu praticamente terminei. Eu era domingo às 2 da manhã, eu parei na 380, faltando 20 páginas. Eu amo que ela para faltando 20 páginas. Nunca que eu vou dormir faltando 20 páginas. Nunca. Sim, eu não sei. Ai, eu cansei, assim. Meu Deus. Mas chegou 10 da noite, aí aconteceu algo assim que eu precisei ler até as 2 da manhã. Aí faltaram só 20 páginas para segunda de manhã. Mas aí foi ótimo. E só que, então, além de lá dos demonologistas, aí eu comecei o Como Nascem os Fantasmas, porque eu pensei, esse daqui lerei em 2 dias. Eu também pensei isso quando eu fui ler. Eu não sei, a Evelyn nos enganou, que a Evelyn acho que leu em 1 dia ou 2. Mas a Evelyn eu nunca levo de base. A Evelyn não se leva de base, porque ela é doida. Aquele livro tem 150 páginas e eu ainda tô lendo, tá, gente? Eu não terminei, então eu já tô respondendo a letra que eu estou lendo. Mas agora faltam 30 páginas, onde eu consegui ler. E, tipo, eu li por 1 hora e eu li 30 páginas. Tipo, não fecha a conta. É muita informação, é muita informação. Ele é muito doido. Não, e, tipo, não é ruim, assim. Só que, realmente, tipo, é um livro curto de 160 páginas que parece que tem 300. Ele é incrível, inclusive. E é muito bom, é bem assombrado. Tô amando, inclusive. Mas aí ele me enganou total. Aí toda vez que eu ia ler o Slewfoot, eu pegava Como Nascem os Fantasmas. Aí eu pensava, não, mas eu vou ler esse, vou terminar. E aí passavam 3 horas e eu tinha 30 páginas. Acontece. Pois é. Mas, além desses, eu terminei Ultra Carne, do César Bravo, né, que eu consegui terminar antes no dia da entrevista, inclusive, um dia antes da entrevista, enfim, foi bem cabalístico. E foi muito bom, né, que outro de 300 e tantas páginas que eu acho que eu li em 4 dias, porque tava muito bom. Muito bom. Eu tô ficando com muita inveja da Luísa lendo esse monte. Tipo, 4 dias. Ai, 2 dias. Ai... Não, e aí esses dias que eu li um monte foram os dias que eu tava, enfim, que eu já não tava de férias, porque no meu período de férias eu... Mas você tava descansada, essa que é a questão. Pode ser, a cabeça tava descansada, enfim. Eu não peguei, eu peguei notebook nas minhas férias só pra fazer as artes pro podcast. Imagina, meu notebook, eu nem olho pra cara dele também, porque eu uso notebook pra dar aula, né, o tempo todo. Nossa, e celular também. Eu nem olho pra cara dele. Era, tipo, a cada 2 dias eu respondia as mensagens, inclusive, desaparecia. Não, celular eu não consigo. Ai. Exato. A Stephanie tá mexendo ali, pós-graduada em demonologia. E aí, o meu grande sonho, que era ler O Exorcista, foi por água abaixo. Porque tinha muito demônio já na sua lista. Já tinha muito demônio. E daí eu não li nem ele e nem Hell House, que é outra casa infernal maravilhosa, que estava na minha lista do ano passado. Eu já sei que no próximo Halloween ele vai estar no Eu Sei Que Você Não Viu. De novo! Porque o pobre... Ai, juro.
Enfim, foram essas leituras. Não foi. E faltou dizer que no meio disso tudo, num domingo, eu li o quarto livro dos Bridgertons pela terceira vez. Um dia que eu poderia ter lido O Exorcista. Eu adoro! Também, eu avisei, né? Falta de falar não foi que ia te dar overdose. Eu tava precisando, gente. Lógico que você tava precisando. É óbvio que você tava precisando. Já estava começando a ouvir coisas estranhas, assim, não assovios, não é uma boa ideia. Não, brincadeira, não tava ouvindo isso, gente. Porque em o livro lá do Zed Lorraine Warren, eu aprendi como me proteger, entendeu? Então foi ótimo ter começado com ele. Mas sim, eu precisei de um romance. E agora eu não sei o que eu faço na minha vida. Não sei se eu leio algum romance, algum drama, ou se eu vou ler clássico. Mas eu ainda tô tentando ler Como Nascem os Fantasmas, porque por questão de honra. É muito bom. Muito bom. Exatamente. Mas toda essa minha grande história sobre a maratona. Sim, Thaís avisou. Porque em setembro eu li o da Cláudia Lemes, Eu Vejo Kate. Eu li... Ai, gente, eu li terror já em setembro. Em setembro eu tava lendo... Que eu não acabei ainda. Eu tava lendo Tom Lake. E eu tava lendo Aliado do Vilão. Era isso que eu tava lendo em setembro. Então eu tava na vibe. Eu ainda estou na vibe de terror. Eu vou terminar esses livros que eu comecei, tá? Só que a minha maratona, ela não vai durar um mês só. Porque eu não tenho condições. A gente tem que fazer assim, começar em setembro. E terminar em dezembro. Dezembro. Ai. Não, mas tá bom, gente. Mas assim, ó, o povo que participou da maratona tá de parabéns, porque teve gente que leu 10 livros, sei lá, um monte de livro. Nossa Senhora. Sim, e eu assim, ó, que inveja desse povo que consegue ler. Nossa Senhora, que inveja. Me deu muita inveja, juro. Aí teve umas 5 pessoas que leram O Exorcista, porque eu fiz lobby lá no grupo do Império Sem Nome. Ela sempre faz isso. Eu coloquei O Exorcista para jogo na votação, fiz lobby. Exorcista, fiz dança. E a pessoa votou, e eu ia ler, discutir com eles, todo mundo leu e eu não li. Que ódio de mim, gente. Não, sem contar que teve gente que leu em 3 dias, né? E aí eu tava muito assim, vou pegar o Exorcista e ainda dá tempo, né? Dia 29 de outubro, pensando, ainda dá tempo de eu começar e terminar antes do dia 31. Só que eu continuava tentando terminar Como Nascem os Fantasmas. Essa é a minha história. Mas então é isso, tá. Gente. Muito bom. Leu bastante, tá bom. Lemos. E aí, a gente pode aproveitar para perguntar, né, para vocês que estão na live, ou enfim, se vocês ouvirem depois, comentar lá no Instagram ou em qualquer outro lugar, comentar com a gente se vocês curtiram a Maratona de Halloween, Você Satanás. Sim. Porque além das leituras, né, foram no total 5 episódios de entrevistas aqui no podcast, então assim... Incríveis. Comenta lá se vocês curtiram. A gente curtiu muito. A gente com certeza, só convidados de primeira, assim, ó. Maravilhosos, todos eles. Excelentes papos, né? E, sim. Enfim, sempre é muito legal, né? Só que também acaba sendo um pouco mais over, assim, né? Esses episódios de entrevista. E a gente fica assim, 2 dias fazendo roteiro e pensando, meu Deus, não vai ter pergunta suficiente. Aí chega na conversa, a gente pergunta 5 coisas e dá tempo de falar 2 horas. Sim. Mas é sobre isso. Mas enfim, comente lá se vocês curtiram. Quem tiver aí na live quiser comentar se vocês gostaram dos episódios especiais. Por favor. Relembrando aí, quem não ouviu, teve entrevista com César Bravo, mais uma vez. É de lei, tá? É sagrada? Essa é. Com o lançamento de Ultra Carne 2. Teve entrevista com a Irka Barrios, que veio pela primeira vez no podcast, mas parecia que a gente era amigas, comadres. Virou nossa melhor amiga. Ela virou nossa melhor amiga. A gente é amiga dela agora, tá? A gente tá nojenta, a gente tá amiga dela. Somos amigas. Tem entrevista com o Roberto Deiser pela 2ª vez aqui. Teve entrevista com o Enéas também pela 2ª vez, Enéas Tavares.
E também entrevista pela primeira vez com o pessoal do Grifo, né? O Daniel e o Ismael. Sim. Muito queridos. Foi muito também. Legal também, muito queridos eles. Verdade. Então, enfim, comentem aí se vocês ouviram, se curtiram. Depois contem pra gente. E agora vamos para as fofocas, né? Que a gente veio aqui para servir fofoca para vocês. E começamos com a Bienal do Livro do Paraná. Eu começo? Pode começar, Thaís. Ai, gente, a tal da Bienal do Livro. Vamos para a Bienal do Livro. Deixa eu abrir o link, só um minuto. A Stephanie disse que amou a entrevista daí. Ai, ela é maravilhosa. A primeira Bienal do Livro do Paraná foi adiada para 2026. A organização alegou que questões operacionais e logísticas somadas aos impactos das condições climáticas adversas impediram a montagem das tendas. Eu lendo com tom de deboche, porque eu sei que não foi isso. A primeira Bienal do Livro do Paraná foi adiada para 2026 por questões operacionais. Isso aqui eu já li. Em mensagens aos expositores, a organizadora Liz Alves disse que, devido a questões de problema com a tenda galpão de 3 mil metros, teremos que transferir o evento para 2026. A ideia agora é montar um novo cronograma com as empresas que vão assumir produção e operação do evento, e a organização trabalha com a possibilidade de realizar essa primeira edição em junho ou outubro do ano que vem. Ótimo, em setembro... Junho ou outubro, tudo a ver. Em setembro, o Portal Plural compilou diversas informações sobre os problemas em torno da realização da Bienal, que estava sendo anunciada como o maior evento literário do sul do Brasil, com 150 autores e 10 dias de programação literária. Não é a primeira vez que o evento mudou sua data, e já foram registrados problemas de pagamentos a fornecedores. De acordo com a reportagem, a execução do projeto não está autorizada, e os depósitos da captação via Lei Rouanet não podem ser feitos devido ao bloqueio da conta no início de maio. Os problemas já vinham aparecendo desde o primeiro semestre, com denúncias feitas por ex-funcionários e se acentuaram nas últimas semanas, com indícios de mais complicações, desistências e possíveis irregularidades. Em março desse ano, o Publish News, que é de onde a gente está lendo essa reportagem, publicou uma reportagem sobre o arquivamento do projeto na lei de incentivo. Nos comentários da publicação do comunicado, muitos leitores e até autores reclamaram da falta de antecedência no aviso. Sim, eles avisaram, tipo, na mesma semana, uma semana antes, foi super em cima, e as pessoas tudo com hotel comprado, já reservado, com passagem comprada, tipo, escritores independentes que tinham impressos várias centenas de livros para levar para lá, editoras pequenas também, todo mundo que já tinha, né, pago, né, seu lugar, seu espaço lá, sem contar os leitores, né, que já estavam programados, já tinham passagem, já tinham hotel, já tinham tudo. E aí avisa com uma semana de antecedência, acho que nem isso, menos de uma semana. E aí uma desculpa muito assim, o tempo. Ai, gente, vai chover, não vai dar para fazer um evento gigantesco. Não, e ainda... Tipo, Bienal. Uma semana antes desse aviso do adiamento, né, que eles chamam de adiamento, não de cancelamento, eles tinham trocado de lugar também, que tinha ido para o Jockey Club lá, que daí não é um local aberto, e é para super longe de onde era a primeira opção de local, sabe? Que o pessoal também já tinha comprado, né, reservado hotel próximo, enfim, local próximo para ficar, né? O pessoal já tinha ficado indignado. E aí, pior ainda, depois cancelarem, né? Vou falar o que acontece. Trabalhei com eventos muitos anos. Muitos anos mesmo. Fica. As pessoas acham que é fácil organizar um evento. Ainda mais um evento desse tamanho. Gente, vocês não têm noção do que é o tamanho de um evento de uma Bienal. Vocês não têm ideia. É muita coisa para organizar, é muito stand, é muito fornecedor, é muita coisa. E as pessoas vão sem dinheiro, normalmente. Sim. Acha que vai render lucros. E não vão com capital. Então, essa criatura que resolveu organizar aí, ela provavelmente não tinha capital para isso, se enrolou pra caramba, achando que ia ser fácil, e não é fácil. Né? A conta bloqueada para mim foi o auge,
Sim. Não, então, o CNPJ dela estava bloqueado, as coisas estavam sendo pagas no CPF da mãe dela. Assim, o nível de profissionalismo era gigante. E aí, sem contar também que às vezes saía, ai, fulano de tal tá confirmado. Aí o fulano de tal fala, gente, eu nem tô sabendo desse evento. Mas, tipo, eles jogavam o nome e divulgavam e depois procuravam a pessoa, sabe, ver se topava. É uma coisa, assim, muito bizarra, assim, muito... E aí tinha alguns nomes grandes, tipo Pedro Bial, né, meio famosos. Aí, que ali na notícia, um pouco antes ali de mudar do cancelamento, do adiamento, eles já estavam, tipo, cancelando esses grandes, por causa que estava dando muito BO. Mas, na verdade, dá esses BO desde o começo do ano, né? Tanto que a Flive era uma editora que tinha se programado para ir. A gente sabe o sucesso que a Flive sempre faz em bienais, né? Sim. Bienal de São Paulo, Bienal do Rio, ali em Pernambuco, eles fizeram um sucesso gigante. E eles estavam confirmados para ir para lá. E aí, quando deu essa notícia que não foi aprovada pela Rouanet, né? Ela não conseguiu, faltou coisas para ele conseguir ganhar na Rouanet, né? E aí já criou assim um sistema de alarme. Aí nesse momento a Five já falou assim: a gente não vai, a gente está cancelando a nossa participação, porque tudo é muito incerto, assim, tudo está muito incerto para as editoras. Então a gente gastar uma grana para ir lá, gastar uma grana imprimindo livros e toda essa questão, e depois não acontecer, a gente não vai. Isso em maio, né? Com razão, e agora, foram outubro, espertos. Foram. Mas aí várias questões, assim, tipo, autores ou influenciadores que, tipo, tentavam conversar e aí não respondiam, sabe? Uma coisa, assim, muita falta de comunicação, vários problemas. E aí agora, até no final, a Thalita Rebouças, que era um nome grande que ia estar lá, né? Ela comentou, ela publicou no Instagram dela um vídeo falando, né, que ela... Tudo bem, foi cancelada e avisaram ela, né? Ela achou antiprofissional e tudo, assim, né? Avisaram em cima da hora. Ok. Mas ok, né? O evento foi cancelado. Depois, quem estava em contato com ela mandou mensagem falando que no dia do evento ela tentou usar a passagem dela para ir lá para Curitiba, né? Para o Paraná. Absurdo, né? E aí ela assim, não, eu não tentei usar minha passagem, eu não fiz isso, foi tudo cancelado, né? E aí meio que acusaram ela que ela tinha feito isso. E ela ficou assim, chocada e muito indignada e, tipo, tudo muito estranho, assim. Tudo muito estranho. Falta de organização, a pessoa achando que vai arrasar fazendo uma Bienal e totalmente despreparada. É isso que acontece, despreparo. As pessoas acham que é fácil fazer esse tipo de coisa. Gente, pelo amor de Deus. Sim. Nossa. Não. E vários nomes, assim. Tipo, surgiu o nome do Miyakoto, que eu fiquei interessada. Pô, será que vai ter Miyakoto? Mas, assim, tipo, ele não falou nada, não tinha nenhuma informação. Parecia muito que eles davam alguns nomes. E aí depois, não, a pessoa... Aí depois ia ver se dava certo. Exato, assim, muito bizarro, né? Enfim, a pergunta que fica, a gente acredita que vai ter Bienal do Paraná em 2026? Não! Em junho ou outubro. Junho ou outubro. É bom que fica bem vago, porque tem vários meses aí para acontecer. Não, gente, isso não foi adiamento, foi um cancelamento. É bem provável que essa mulher não vai nem tentar fazer de novo se ela for esperta. Agora, se ela for bem louca, ela tenta. Sim, não, e sem contar que, tipo, ninguém mais falou nada, né? Mas, assim, escritores, editoras que já tinham comprado seu lugar, sabe? Então. Se ela já estava ferrada de grana antes, agora... A gente fica pensando, será que estão recebendo dinheiro de volta? Oremos, pois né? Por essas pessoas. Ai, e sem contar, a entrada também estava bem carinha, assim. A entrada acho que era R$40 por dia. Em São Paulo acho que estava 30 a última. Não sei se era 40 ou 50. E diferente, tipo, de São Paulo, do Rio, que, tipo... do São Paulo, justamente, que todos os influenciadores ganhavam de graça, né? Nunca paguei. Ali não, assim, tipo, e mesmo influenciadores maiores que tentaram, ou que eram lá de Curitiba, não conseguiram, sabe? O pessoal Credo! Bem tudo errado. Tudo errado.
Não era Aí- para acontecer, né, gente? Infelizmente. Mas aí disso tudo acabou surgindo, né? A Off Bienal, que foi criada ali, principalmente ali o Ricardo Vilardo, que é um influenciador grande Sim, que ele fala sobre livros de um jeito mais engraçado, das fantasias, enfim, ele tem essa coisa do humor, né? E a videobook Amy, novela, minha favorita. Adoro ver as videobook novela dos livros que eu já li ou dos que eu não quero ler. exato. Primeiro eu vi um vídeo dele, ele falando assim, tipo, porque na real, né, essa notícia pegou toda a comunidade dos livros, assim, né? Assim, não surpreendeu, mas chocou, algo nesse sentido. E aí ele comentando que ele primeiro não ia ir, porque ele não recebeu o convite da Bienal, ele tentou e não recebeu o convite e tal. Ele não ia ir. Só que daí ele recebeu um convite de um hotel lá de Curitiba para ficar lá. E aí depois, não sei como, a passagem que ele também acabou ganhando de algum outro local. Porque ele mora, enfim, Sudeste. Não sei se é Rio de Janeiro, se é São Paulo, não sei. E aí ele já tava com a viagem marcada, né? Já tinha um hotel e tinha o avião para ir. E aí ele primeiro fez um vídeo assim, gente, eu acho que eu vou ir pro Paraná, a gente se encontra lá, sabe? Porque todo mundo já com todas as passagens compradas, com hotel reservado, com tudo, né? E aí, nisso também tem a Dizaiane, que é a Anne, né? N, que é o arroba dela é Dizaiane, que agora que eu descobri que ela é de Curitiba e São Paulo, assim. Eu achava até que ela também não. Daí eu não sei se era porque, enfim, ela já era de lá, né? E também tem uma interlocução com o Ricardo. Mas aí os dois criaram a Off Bienal, que foi um evento, né? Na verdade, um movimento praticamente. Então, em resposta ao cancelamento da Bienal do Paraná, e aí em 5 dias, foi uma coisa assim, porque 5 dias foi a notícia, né? Antes da Bienal, foi 5 dias antes. Então, em 5 dias, eles criaram um espaço de encontro, tipo, o restaurante no sábado fechou para eles entrarem, para ficarem lá. E no domingo continuou, tipo, aberto ao público, mas continuou o evento, porque, tipo, teve tanto movimento que eles estenderam para domingo também. E aí, então, para um espaço de encontro entre leitores e autores independentes, principalmente, porque era o pessoal, né, mais prejudicado, mais cerrado de grana, que a gente sabe, né, como é difícil para um autor independente que já tinha arcado com custo de impressão de livros e tudo mais. E aí foram mais de 1.000 pessoas que participaram da Off Bienal, filas na porta, livros esgotados, e aí realmente uma comunidade ali que se envolveu realmente ali do trabalho dos próprios leitores e arraso. independentes. Arrasaram. E aí o mais legal é que já tem evento confirmado, já tem até site, Off Bienal. Daqui 20 e poucos dias vai ter um evento, se não me engano, vai ser em São Paulo também, que eles vão fazer, e eles querem levar para mais capitais, para mais cidades. E a ideia é essa, assim, eles não cobram de autores ou editoras pequenas, de autores independentes ou editoras pequenas. Aí, se tiver alguma editora maior, ou enfim, alguma empresa que queira daí para patrocinar, daí tem espaço também. Então, foi muito legal, assim, essa resposta que surgiu, né? Muito legal mesmo. E aí, ó, de uma coisa ruim surge uma coisa muito legal, né? Exatamente. Muito mais útil. Não, e assim, o movimento dos leitores mesmo, né? Para a gente ver, quando a gente quer, a gente tem muita força. Verdade, né? Verdade. E aí, realmente, assim, né? Como a gente vai comentar isso sobre. Acho que esse assunto vai acabar surgindo se o mercado de livros dá lucro. Ou não, mas eu acho que mostra assim que, apesar de ser um mercado difícil, né? É muito engajado, assim, quando acontece de uma maneira legal, né? A gente sabe, tipo, ou se uma editora que não é muito grande, ou, por exemplo, agora a Dark Side, né, comemorando 13 anos. E tá todo mundo, toda a comunidade do suspense, do terror, aí feliz, né? Porque 13 anos, né? É um sucesso, porque a gente sabe como que é difícil para uma editora se manter e tudo mais. E então eu acho que é uma comunidade muito engajada, né? Com realmente certeza. prova isso. A Stephanie, olha o engajamento. Mas é isso. A Stephanie falando que a gente forma, os leitores formam quase um culto.
É sobre. Olha, quando a gente quer. Olha, quando a gente quer. Mas é isso, assim. Então, quem quiser continuar acompanhando as notícias da Off Bienal, tem página no Instagram e tudo mais. Muito bom. Dá para seguir. E aí, vamos para nossa próxima notícia, já que a gente está no papo de terror. Sobre um autor, tentativa de cancelamento do Rafael Montes. Ninguém mais, ninguém menos que Rafael Montes. Olha meu olho revirando. Que foi, né, por causa do final, enfim, por causa do livro Da série Dias Perfeitos, né? O problema foi por causa da série, né? Porque enquanto o livro estava aí há séculos. Aí saiu a série, aí fura a bolha, né? Aí exatamente. As pessoas que não estão acostumadas com o gênero assistem e ficam horrorizadas. Ai. Exato. Mas o melhor, eu amei. Quem aí assistiu Beleza Fatal? A Lola de Beleza Fatal. Eu não assisti. Por não viu, porque é a dos Low Lovers, né? Mas deve ter visto os memes e tudo, porque a Lola, cada vez que acontecia alguma coisa, ela vinha e fazia um vídeo de, tipo, com a blusa branca, entendeu? Era um vídeo de arrependimento, assim, eu errei, foi mal aí, não sei o que lá. Igual a gente vê esses influenciadores fazendo, né? Colocar a camisa branca e vai fazer esses vídeos. E aí o Rafael fez um vídeo ironizando. Eu não vi esse. Tu não viu o vídeo dele? Então, não. Eu vou ler a matéria, porque aqui na matéria fala algumas frases que ele usou. Cancelado, final de Dias Perfeitos, divide opiniões e Rafael Montes reage. Não sou horrível. Em vídeo, o autor respondeu de forma irônica, dizendo que só vai escrever livros de autoajuda agora. Rafael Montes respondeu em suas redes sociais a comentários dos usuários do X, né, do X, do Twitter, com relação ao final. Obviamente, a treta começou no Twitter, né, no finado falecido Twitter, com relação ao final de Dias Perfeitos, seu livro que virou série da Globoplay. Tudo começou ali no final de agosto, né, que bombou, enfim, naquela semana só se falava daquilo, assim, início de setembro. Ele ironizou as críticas sobre sua escrita, apontada por internautas como violenta. Daí a frase dele, que ele usou no vídeo. Eu sei o que andam dizendo por aí sobre mim. Vim dizer que não é verdade, não sou essa pessoa. Começou em tom irônico, o autor de obras como Uma Família Feliz e Bom Dia, Verônica. Aí, continuando. Eu não vou mais escrever histórias de suspense, de crimes. Vou escrever histórias edificantes, de autoestima. Agora eu vou ser um autor de autoajuda. Eu juro que eu não sou essa pessoa horrorosa. E aí, então, daí a matéria contextualiza, né, que as críticas viralizaram após as pessoas falarem sobre o desfecho da vítima no livro Dias Perfeitos e também da série, né? E aí, enfim, daí eles super criticaram, que era horrível, e aí principalmente a questão da violência contra a mulher, né? Uhum. Aí foi essa polêmica, mais ou menos. Gente, cancelar. Eu vi a série, incrível, tá? Tu viu a série? Eu vi, a série tá de parabéns. Real, oficial, é muito boa. Rogério assistiu comigo, ele adorou também. É muito boa a série. A questão é que as pessoas não entendem. Eu acho que eu vi o Roberto Denser falando na época, falando que as pessoas não entendem. Ai, mas é violência contra a mulher. Porque a mulher sofre violência. Pois é. E a ideia do horror, a ideia desse tipo de história é justamente mostrar isso para combater isso. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas tentam militar e elas fazem errado. Sabe? É o tipo de coisa que me irrita, já tem muito tempo, eu fico muito irritada. Nossa, essas coisas me irritam muito. Porque nem sabe do que está falando, não vai entender o que está acontecendo. É feito de propósito para isso, justamente para mostrar, gente, sim, é um louco psicopata que sequestra uma moça para ela gostar dele. Vocês queriam o quê? Que terminasse em amor? Pois é, né? Que fosse um dark romance? Porque eu não tô entendendo o que essas pessoas querem. Né? Vamos combinar?
é muito mais problemático, inclusive, um dark romance se tu não tem um senso crítico, né? Porque é uma história que dá realmente merda no final, porque, né? Cara, mas assim, a atuação perfeita, a série perfeita. Quando eu falei que eu assisti, vieram me perguntar. Eu acho que eu falei no grupo de gente doida, o pessoal veio me perguntar, tá? Mas e aí? E os problemas que as pessoas estão falando? Que problemas? Eu nem sabia que estava dando bafafá, porque logo que saiu eu fui assistir. Aí acho que a Andressa veio contar, a Andressa veio falar que o pessoal estava falando, que tinha muita violência contra a mulher. Eu, mas não é violência gratuita. Tá é uma coisa proposital, lógico, totalmente contextualizada e faz total sentido, porque o cara é um filho da puta. Sim. Ele tem probleminhas. E não é como se fosse o tipo de coisa que não acontecesse, sabe? Sim. Muito. Sim. Então a série é maravilhosa para avisar as mulheres, para as mulheres ficarem atentas que tem louco por aí, entendeu? Exato, porque, tipo, aí vem criticar, e porque eu vi algumas pessoas, não é de hoje que o horror usa da violência contra a mulher como seu tema, como seu principal, né? Tipo, assunto... Porque é as coisas que acontecem. Mas, meu amor, se tu ligar a televisão, liga um jornal, assim, não precisa nem ser o mais sensacionalista. Qualquer jornal, a quantidade de feminicídio é uma coisa absurda, a quantidade de estupro é mais absurda ainda. Então, tu vem falar que é o livro de horror que tá trazendo essa violência? Sério isso? Assim... E aí, uma coisa que o Roberto também comentou, né? A gente chegou a fazer essa pergunta para ele, porque em Colapso a gente tem bastante violência contra a mulher também, né? E naquele mundo distópico, né? Que ele vive, que a gente tá ali, né? Em Colapso, mais ainda, né? E aí a gente perguntou se ele chegou a sofrer, né? Alguma coisa desse sentido, assim, das pessoas criticando. E aí ele comentou, não, eu acho que quem entende, assim, quem lê meu livro já entende, né? Já é mais acostumado com o gênero e entende também contexto, entende que a violência ali não é gratuita e tudo mais, né? Então, acho que um pouco disso do Rafael, do que o Rafael sofreu, também foi isso, porque é um livro que não vai... Acho que a leitor de terror e horror, né? Não... Leitor mesmo de terror e horror não é tão... Não é o problema. Já é acostumado a isso, mas não no sentido de que normalizou isso. É acostumado no sentido de que é o papel do terror ou horror trazer isso, né? A Fábia está comentando, a arte imita a vida e vice-versa, claro, né? É exatamente isso. Isso. Mas, assim, aí ele comentou que é um fato também, porque o Rafael Montes, principalmente ele com a série, né? Ele fura a bolha, ele vai para outros públicos que não são... acostumado com obras violentas, mas aí também, né, tipo, se tu não quer, só não assistir. Então, as pessoas querem... Não precisa cancelar. Eu tenho um problema com as pessoas hoje em dia, que elas têm essas necessidades de falar, elas têm essa necessidade de cancelar, elas têm essa necessidade de apontar o dedo, sabe? Sim. E esse tipo de coisa me irrita muito profundamente. Por isso que eu falo, tem hora que o ser humano deu errado, porque a gente tá tudo errado. A necessidade de falar, a necessidade de aparecer, porque aí o que acontece? As pessoas querem aparecer, falou, sabe? Não, e além de tudo isso, outro ponto, né, que aí as pessoas não sabem também mais criticar a obra em si, tu tirar do contexto. Não, critica aí o autor. Porque o Rafael Montes, ou o ciclano de tal, ele tem não gosta problema, de mulheres. Ele é psicopata, ele é violento contra a mulher, ele deve praticar violência contra a mulher, porque ele escreveu sobre isso. A gente volta lá naquela briga do Sonho dos Heróis que eu tenho desde 1890. Sim. Que as pessoas cancelaram o livro porque o personagem era misógino. Sendo que, se o personagem é filha da puta, se o personagem é misógino, se o personagem pratica violência contra a mulher, não significa que o autor acredite naquilo ou faça aquilo, né? As pessoas não sabem separar. Não dá pra entender. Toda essa cultura aí. Mas é essa cultura do cancelamento, né? Que também... Sim. Tá cada dia pior, não melhora nunca. As errado. Pessoas não entendem, as pessoas não aprendem. Exato.
Exato. Não aprendem. Gente, é isso. A gente sempre vai defender o horror, porque é o nosso gênero favorito. Sim. E justamente porque é o gênero que consegue debater esse tipo de assunto de forma mais escrachada possível. É esfregando na tua cara, assim, ó, os horrores que o ser humano é capaz de fazer. Simples. Exato. Ah, Thaís, mas horror de demônio... Mesma coisa. No final, é sempre para esfregar na sua cara o quão horrível o ser humano pode ser. Sabe? Os abusos, todas as E o ser humano, ele é horrível. O ser humano é horrível. Não são todos, mas os que são conseguem ser com força. E nada vem do nada, essas histórias não foram criadas do nada. Inclusive, a minha única crítica contra essa obra do Rafael Montes é que ele fala que a ideia é original, mas não é. Jura que ele fala que é original? Eu já vi perguntarem para ele de onde veio, aí ele começa a contar uma história de que eu pensei nisso, eu pensei naquilo. Eu não, você leu O Colecionador, querido. Vamos conversar aqui. Era meu sonho estar perto dele um dia. Pra falar querido, isso. Vamos conversar. Inclusive é um livro que eu não tenho muita vontade de ler justamente porque eu nunca li por original. Isso. Eu nunca li por isso. Tudo bem que a história vai para um lugar totalmente diferente. Mas a ideia é a mesma, tá? Ele leu O Colecionador e ainda não tem a parte boa do colecionador, que é você começar a concordar com o psicopata. Se bem que ele tenta fazer isso. Se for igual a série o livro, tenta fazer isso em alguns momentos, tá? Tenta no começo, mas aí depois... aí virou uma loucura. Mas não veio do nada, não, queridão. Não veio. Sinto muito. Fica muito mais bonito falar. Misery. Não, é muito mais parecido com Colecionador, né? Mas Misery, não, nada a ver. É Colecionador, com certeza, sem medo de errar. Gente, o cara sequestra a menina pra gostar dele. É Dias Perfeitos, Yasmin, que a gente tá comentando, que foi daí o livro que teve a série, que teve a polêmica, né, do pessoal tentar cancelar ele, porque do livro violência. E da série ser violenta, né, tem muita violência contra a mulher. É isso. Dias Perfeitos, o Colecionador é essa história também, né, só que o Colecionador é de 1950. Sim. Mas, enfim, né? Ele tem o direito dele. Não, gente, mas eu só acho que é mais bonito falar que teve inspirações, sabe? Não, com certeza. Não, mas eu digo o direito dele de escrever um livro com violência contra a mulher. Oxe, você lê se você quiser. Sabe? Tipo, qual que foi o momento das pessoas que perderam aquele negócio de historinha? Faz de conta. Faz de conta, pois é. Faz de conta, vamos conversar? Bom. Vamos para a próxima, Thaís. Ai. Essa é de dar gastura. Reportagem no Estadão sobre o que vai estar... O quê? Ai, não. Eu não quero falar sobre isso, porque me dá ódio. Eu já tava com ódio do anterior, agora eu... Olha, não era pra ser fofoca, era pra ser divertido. Eu vim aqui pra passar raiva, Luíse. As últimas são mais divertidas. Eu começo com as bombas. Tá, obrigada, porque olha, essa aqui me irritou profundamente. Vamos lá. Não, mas essa, meu... Reportagem no Estadão sobre o que vai estar em alta na feira de Frankfurt. E parece que finalmente Ai, gente, olha, eu vou ler a reportagem. Mas assim, o que aconteceu? Saiu uma reportagem na feira da feira de Frankfurt, escrita por uma mulher. É o que já começa a me irritar por aí. Uma crítica literária mulher, tá bom? É uma crítica. Era agente literária também. Agente literária, isso. Uma agente literária. Falando que, finalmente, ouçam bem, vocês estão ouvindo? Finalmente, eu vou morrer. Homens brancos. É muito ridículo. Finalmente, homens brancos héteros estão aparecendo nas premiações. Assim, finalmente terão chance de vir para o mercado os romances de homens vai tomar brancos no meio do héteros. cu dela. Eu não consigo não xingar. Eu tô com ódio. Bom.
Uma grande novidade no mercado é o novo interesse por ficção assinada por homens, para além da falta identitária. No mundo todo, andaram sumidos do mercado editorial. Timidamente estão voltando. Aí eu tô com ódio. Desculpa, Luiz. Eu tendo crises. E a LVB e Company está feliz com a recepção ao romance Triste Não é o Certo a Palavra, de Gabriel Abreu, da companhia... Daí é porque era uma entrevista, né? Daí essa era uma das respostas, daí é justamente essa resposta que traz essa grande... Eu tô aqui, daí quem é Gabriel Abreu? Uma propaganda, assim, vamos lá. Que vão voltar. Da Companhia das Letras, que está sendo lançada em novembro na Itália e acaba de conquistar um contrato espanhol. Não Acorde os Monstros, de Luca Brandão da Rocco, também está chamando a atenção dos players que analisaram o nosso catálogo. Felizmente, ótimos livros não deixarão de ser publicados porque seus autores são brancos héteros. Claro! Sim, com certeza, mas eles estavam sumidos. Eles estavam sumidos. É porque essa reportagem, daí eles fazem uma entrevista com as agências, aí tem várias perguntas, daí eles falam, o que vai estar em alta? Aí elas falaram da romantasia, dark romance, e aí claramente tem um largo assim de veneno, porque eram coisas nichadas, dark romance era para ler escondido, e agora vai ter até editora especializada, sabe? Assim, gente, a entrevista toda é um lixo. Mas aí, justamente nessa pergunta aí do que está vindo em alta e tal, aí, assim, felizmente, ótimos livros não deixarão de ser publicados só porque seus autores são brancos héteros, assim. Eu tô com ódio. É a famosa a volta dos que não foram, né? Porque... Sim! Gente, uau! Que absurdo! Eu aqui, corta pra Thaís dando aula de literatura, o tempo todo falando assim, porque a literatura desde sempre foi só feita por homens brancos, ricos, heterossexuais. Eu uso essa frase desde sempre. Eu aprendi essa frase na faculdade, quando eu estava estudando literatura. Eu repasso essa frase para os meus alunos, explicando por que a gente só estuda homem branco hétero europeu, entendeu? Olha eu aqui nervosa. Sim. A Flávia perguntando, é sério isso? É sério, Flávia? É sério? O pior é o que nome é sério. Da reportagem a gente não paga para o Estadão. Aí a gente não sei se tu consegue abrir o link aí. Não tem. Não tem o link. Não. Mas aí o da matéria original era, né? Romantasia, romance cis e romanção. O que vai estar em alta na Feira do Livro de Frankfurt 2025. A matéria do Estadão original é que surgiu várias coisas. Porque, na verdade, o que eu vi eram autoras falando, assim, indignadas, obviamente, assim, desde quando homens brancos deixaram de ter a oportunidade, tipo, escritora tentando, assim, tipo, cavar com uma colher, sabe, espaço, uma colher de plástico, não é nem de metal, sabe? E aí essa agente literária me vem com homens brancos, agora eles vão poder vir, assim, agora eles vão... Que antes estavam desaparecidos. Nossa, porque eles estavam aonde? Eles estavam aonde? Exato. Minha pressão até baixou. Falando que a Larissa Brasil comentou assim, eu vi dela e eu fiz assim, não acredito. Daí eu fui, daí outras autoras publicando e tal, daí eu fui atrás da matéria original e tal. Daí eu ainda pensei, não, a gente tem que comentar sobre isso, porque é impossível não falar, né? Mas aí... então, aqui daí na linha fina, né? Esse era o título da matéria e a linha fina explicando, contextualizando a matéria. 2 reconhecidas agentes literárias brasileiras falam de gêneros e livros que já estão sendo disputados e continuarão em alta nos próximos dias no principal evento do mercado editorial internacional. Porque, basicamente, essa feira de livros de Frankfurt, o que aparece lá, vira tendência no próximo ano, nos próximos anos. É a maior feira literária do mundo. É ela quem dita as tendências. Já vai me subir no ranço, nem me fala. Eu não falei que... Olha. E aí, assim, tipo, com maior cara de pau falando isso, assim, como se... Tipo, há poucos anos, tipo, há pouquíssimo tempo, assim, em termos históricos, isso daqui não é nem um farelo, né, que a gente tá dando atenção para livros escritos por mulheres, livros escritos por pessoas LGBT, QIAP+, né, sobre pessoas de outras etnias, outras raças, enfim. Assim, isso...
O que não dá nem para somar em 5, 10 anos. E, obviamente, isso é um trabalho que vem de muitos mais anos. Gente. E aí, nos últimos tempos, é que tem dado, né, uma colherzinha de chá, né? Sim, e está sendo feita a recuperação de nomes de mulheres que ficaram esquecidas durante toda a história, justamente porque as mulheres eram ignoradas na literatura. Sempre foram ignoradas. Eu falo porque eu trabalho com educação e a gente que é um pouco mais velho, vamos lembrar o que a gente aprendeu na escola. Lembra de mulheres? Vê se vocês lembram de grandes autoras que vocês aprenderam na escola. Não tinha, a gente só aprendia sobre homens. Agora está sendo feito um trabalho de reconhecimento. Eu estava falando de Júlia Lopes de Almeida esses dias para os meus alunos, graças a Deus. Porque está sendo feita essa reparação histórica. E eu fui saber o nome dela em 2019, naquele livro da Dark Side, Medo Mortal, que era de vários autores que foram para a Academia Brasileira de Letras e ela não estava, mas ela estava no meio de todo mundo, inclusive entre Machado de Assis e todos eles. Mas ela não pôde ir, porque a gente vai seguir o quê? A gente vai seguir as normas francesas. E lá na França, só são homens, porque os homens são o quê? Eles estão excluídos. Vai tomar no cu. Nossa, eu tô com ódio. Me fala quem que é essas duas, que eu vou lá dar na cara delas. Porque, nossa senhora. E aí? Mas você sabe o que acontece? Toda essa fala é uma fala preconceituosa. Por quê? Porque a gente está falando de gêneros. Primeira coisa, todo mundo aqui, Luísa tem redes sociais literárias, eu conheço várias pessoas que têm e eu tenho. A grande maioria das pessoas que consomem livros são mulheres, ok? Uhum. Até aí tudo certo? Porque pelo menos o meu público é majoritariamente feminino. A gente tem muita mulher consumindo. E mulher consome vários tipos de gênero. Inclusive gêneros que mulheres consomem mais, que são romantasia, que são romance. Não quer dizer que homens não leiam, homens leem. Mas a gente tem todo esse preconceito aí de que homem, se o nome lê romance, ele lê no off pra não contar pra ninguém que ele tá lendo romance, porque senão fica feio pra ele, né? Porque a sociedade é machista. Enfim. E porque esses gêneros mais lidos por mulheres estão no topo, tanto que na manchete que a Luísa leu aí, tá falando disso. Aí romantasia, romanção, como coisa pejorativa. Não, então, mas o romanção seria esses romances que daí eles são romanção. Eu sei, mas é isso que eu tô falando. A fala pejorativa de não, romanção. Romantasia não é romanção. Romance não é romanção. Exato. Não, então, e aí é próprio preconceito delas. É preconceito total delas. Sim, e aí então tem um detalhe, tipo, que mulher não é bom, não é inteligente. Ou tem aquela questão, né? Se uma mulher escreve sobre o mesmo tema que um homem, o da mulher vai ser ficção feminina e o do homem vai ser ficção literária. Assim, porque o homem é universal, né? E a mulher não. A mulher só escreve para mulher. Aí é sempre enfim, chiclete, ou enfim, vai ser todas essas questões. Não, e ainda tem mais um porém, assim, que ela não jogou merda no ventilador apenas para nós mulheres, mas também o público para LGBTQIA+. Porque ali no romance cis, porque uma das outras fala, assim, o que eu vejo, que foi um pouco antes, na entrevista, um pouco antes dela trazer essa atrocidade dos livros brancos héteros, ela falou, o que vejo como maior novidade é o retorno do grande romance cis. Esperando que essa volta não venha com desejo de vingança dos homens, enfim. Durante quase uma década, à exceção de Colin Hoover, foi difícil ver histórias de amor entre um homem e mulher. Oxi! Onde que ela tá procurando? O que talvez tenha contado até para que Hoover tornar-se tão grande. Número recente da revista americana The Atlantic comenta o retorno do romanção, ressalvando que as protagonistas do gênero jamais... Aí já tem lá dentro. Aí. Eles vão voltar, gente. Estava desaparecido o romance entre homens e mulheres. Mas ele vai voltar, não se preocupem. Só a única questão, assim, o único adendo, é que as protagonistas do gênero jamais poderão voltar a ser jovenzinhas ingênuas, incapacitadas para a vida. Graças a Deus! Mudou para sempre a figura da mulher na ficção. Amém!
Eu ouvi um amém? Juro, gente, juro. Ai, juro Daí, mesmo. depois, em seguida, ela traz essa dos homens, que, felizmente, bons romances já não deixarão mais de ser lidos Vamos tacar só por fogo serem nelas? escritos por brancos héteros. Não, e aí o melhor, gente, assim, que o universo, ele é tão bom pra gente. de você não Posso sabe ler? aproveitar. Já tô com a matéria aberta aqui já. Da Veja. Vai, abre. Bom, o que acontece? Aí, Na mesma semana. na mesma semana, saiu a lista do Jabuti, dos finalistas. Ai, gente, a lista do Jabuti. Aí a Veja trouxe uma matéria, manchete. Dominada por homens, a lista dos finalistas de romance do Prêmio Jabuti. Só homens, eles que estavam desaparecidos. Assim, não sei. Ué! O que aconteceu? Eles estavam desaparecidos? Bom, aí vou ler a matéria para vocês aqui rapidinho, que é curtinha. A Câmara Brasileira do Livro divulgou nesta terça-feira os 5 finalistas de cada categoria da 67ª edição da premiação. Os vencedores serão anunciados na cerimônia marcada para 27 de outubro, já saiu, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, entre as 23 categorias, distribuídas nos eixos literatura, não ficção, produção editorial e inovação, incluindo o título do livro do ano e do romance literário, chama atenção. Este ano, apenas homens estão concorrendo. Apenas homens. Vocês ouviram a parte do apenas homens? Ué, eles não estavam desaparecidos? Não entendi. Alberto Mussa, por O Extraordinário Zona Norte, Chico Buarque, por Bambina Roma, Jefferson Tenório, de Onde Eles Vêm, Marcelino Freire, Escalavra. Cadê? Eu tô caçando o meu. Esse livro é maravilhoso, tá? Não, não vou nem falar mal, porque é maravilhoso esse livro. Mas enfim. Não, tudo bem. Igual o Jefferson E Tenório. Tony Bellotto. Tony Bellotto por Vento em Setembro. Exato. Tony Bellotto, do Titãs, esse mesmo. Vamos lá. É isso. E tu sabe quem ganhou? Tony Foi Bellotto. o Tony Bellotto. O pior que foi o mais Tony aleatório. Bellotto. É tipo o Bob Dylan ganhar o Nobel. É sobre isso. É sobre O isso. dia Mas que o Bob assim, Dylan ganhou o Nobel, eu fiquei do mesmo jeito. Eu, gente, eles não estavam desaparecidos. Que engraçado. Encontraram. E deram um chute ali na mão e se encontraram. achou todo mundo. Eu achei que eles estavam desaparecidos. Assim. Ai, juro. Juro, sabe? Assim, não. Nossa, eu fiquei tão nervosa. A Stephanie comentou. Gente, não é possível. Essa cidadã, mesmo que ela estivesse em coma e acordasse sem nenhuma informação, ainda assim ela não poderia fazer isso. É tipo isso. Essas são 2 cidadãs. Enfim, Vê se tu consegue abrir o link do Estadão aí pra ver se tem mais coisas. Ai. É que eu não rolou, só consegui tirar print do título. Mas tem uma outra fala dela, que aqui eu peguei, tipo, da parte do Instagram que eles falaram sobre. É só pra passar raiva mesmo, né? Já passamos raiva o suficiente, tá bom. Mas aí querem ver a parte que ela fala sobre a romantasia, o Dark Romance? Assim, ó. Vai. Fala delas lá. Frankfurt 25 será uma feira de permanências e alguns grandes retornos, que o retorno foi lá do homem branco cis hétero, né? Mas enfim, a romantasia, gênero cunhado há poucos anos para falar de narrativas para jovens, misturando romance e fantasia, algumas vezes temperado com terror, está cada vez mais forte. Assim como o Dark Romance, que é o erótico com tons sadomaso. Ambos os gêneros têm origem e base de divulgação nas mídias da internet, principalmente o Kindle Unlimited e o BookTalk. Quem fala BookTalk, gente? 2 retrógradas. A novidade é a institucionalização do gênero com as autoras fenômenos das mídias sociais sendo representadas por sólidas agências americanas e, no Brasil, a abertura das grandes editoras ao Dark Romance, o que até 2024 praticamente não se via, ao contrário de Portugal. Lembro-me de importante editora portuguesa sentar-se à nossa mesa no Centro Agentes no ano passado e ir dizendo: só quero saber se vocês têm aqueles romances picantes com jovens de peito nu na capa.
Romantasia erótica saíram do gueto, do nicho, são mainstream. O comentário dela, assim, claramente, né? Todo carregado de um preconceito. Preconceito absurdo. É aquele tipo de gente que, só livro clássico, só livro cabeçudo presta. A Stephanie fala. Infelizmente, escrevem para o público, sobre isso. É que ela começou a falar que de mulheres machistas o mundo tá cheio, mas essas, infelizmente, escrevem para o público. É isso. Sim. Triste. Então era essa notícia, sim. Gente, gostaram? Não, tô com ódio. Não, mas aí várias escritoras, né? A Larissa Brasil, quem quiser procurar, várias outras fizeram vários vídeos, assim, porque, tipo... Assim, todo mundo, assim, Larissa indignadíssima. Fez um vídeo de espécie em extinção. Claro. Nossa, totalmente extinto. Podia, né? Fiquei tão nervosa que separei a frase sem querer. Foi isso. Ai, mas é isso. Aí também teve que censura livros nos Estados Unidos, mais uma vez. Seguiremos passando raiva. Novo relatório, notícia da Veja. Então essa Veja é nossa amiga hoje. Pelo menos na Wikipedia, gente. Novo relatório revela principais livros banidos de escola dos Estados Unidos. Stephen King lidera a lista. Amei o Divo. Amei. Eu ia achar maravilhoso ser censurada por aquele governo de merda. Eu ia achar maravilhoso. Então, assim, para ninguém achar que a gente está dando notícia atrasada, porque a gente já falou disso em 2024, em 2023, esse é um novo relatório. Novamente, e esse foi publicado em outubro de 2025. E aí o Stephen King teve obras proibidas 206 vezes, de acordo com o relatório da organização sem fins lucrativos PEN América. Mais de 6.800 casos de livros temporariamente ou permanentemente foram retirados do ano letivo de 2024 e 2025 em escolas dos Estados Unidos, mostrou esse relatório dessa organização sem fins lucrativos, PEN América, divulgado, então, no começo de outubro. Na liderança dos escritores, então, teve as obras do Stephen King. Aí, abre aspas, de alguém que explicou sobre isso. Seus livros são frequentemente retirados das prateleiras quando títulos adultos ou livros com conteúdo sexual são alvos de remoção. Essas proibições proíbem, em sua maioria, conteúdo LGBTQ+, e... Meu computador ficou preto, peraí. E livros sobre raça, racismo e pessoas de cor, mas também afetam títulos como os de Stephen King, explicou Casey Meehan, diretora do programa Liberdade de Leitura dessa associação. Ou seja, né, gente? Não é uma questão, assim, somente questão da idade e tal. É questão... Proibidão literária, isso é boa. Mas a questão ali, quando LGBT é proibido, ou quando, enfim, envolve aborda questões sobre racismo e tal. Tipo... A Flávia falando que, pois, se ela sabe que o livro é censurado, aí que ela quer... Exatamente, é sobre isso. A gente quer ler o censurado, porque se foi censurado é porque é bom. Exatamente. É porque tá cutucando quem não... Olha. Gente, Gabriel Garcia Marques foi censurado. Exato. Gabriel. Minha tela travou. Garcia. Tá. A gente entendeu que a gente está com ódio. Gabriel Garcia Marques foi censurado. Ele tá nessa lista. Por motivos óbvios, né, gente? Latino. O que vocês acham? Gente, o que esse governo que tá lá nos Estados Unidos faz? Ele é totalmente xenofóbico. Ele é totalmente... Eles têm preconceitos gerais, assim. Então, vocês viram aí que é livro LGBT, é livro latino, é livro que fala de história dos negros. São livros que vão ensinar as pessoas a pensar. E a ideia é ter... Gente, os americanos, eles já não pensam muito, né? Eu tava vendo... Não, tem uns vídeos que... É muita vergonha ali você ver os vídeos dos americanos quando você pergunta as coisas para eles, porque eles não têm... A educação básica deles é péssima.
Eles não entendem de geografia, porque eles são tão centrados no próprio umbigo deles que eles acham que a gente fala espanhol. É vergonhoso. Eu estava vendo um vídeo de um americano que casou com uma brasileira e ele estava com o nenenzinho no colo, eles têm um nenê. E ele falando que queria criar o filho no Brasil. Aí ela perguntando, por que você quer criar seu filho no Brasil? Aí ele, primeiro, porque a educação do Brasil é muito melhor que a daqui. Aqui a gente fica alienado propositalmente. Eles alienam a gente não sabe das coisas que acontecem no mundo. Segundo, porque lá tem SUS. Amei. E terceiro, porque aí ele fala que porque o Brasil as pessoas são muito famílias, eles são muito unidos. Aqui é cada um por si. Enfim, mas ele fala que a educação lá, o próprio americano entende que a educação deles é uma merda. E já é uma merda naturalmente. Ainda com esse monte de censura, eles vão ficar cada vez mais só sabendo do próprio umbigo. Sim. A ideia é essa. A ideia é criar gente alienada. Ninguém leu 1984. Falando em distopia, a obra mais proibida é Laranja Mecânica. Ah lá! Não pode ser rebelde. Que foi um clássico de 1962, né? Ele, tipo, um clássico da ficção científica, né? Das distopias. E ele teve 23 emoções. Aí cita outros... Até Sarah J. Maas tá na lista. E também a Jodi Picoult, que a gente já falou sobre essa autora em algum episódio. Acho que é o episódio da Reese, não sei. E aí, cerca de 80% das proibições totais tiveram origem em apenas 3 estados, que tentaram promulgar leis de cerca aos livros: Flórida, Texas e Tennessee. E aí, então, tem uma explicação que, além de ser geral, né, sobre os Estados Unidos, também é claramente, tipo, estados ou cidades que são mais do partido lá do mesmo partido do Trump, né? Daí tem essa divisão entre Sim, é claro que é. os Alguém tem republicanos alguma e os dúvida? democratas. Mas assim, sempre um governo... livros, É sempre um governo autoritário tentando impedir o povo de pensar, gente. É óbvio. Censurar livro é isso. É impedir o povo de pensar. Só na Flórida foram mais de 2.000 livros. Meu Deus. Censurados. E aí, ainda o estado que é mais o pessoal quer ir, né? Assim, aqui do Brasil. Uhum. Brasil não aí, ó. Ô, Thaís, lê a próxima que é engraçada. Nossa, essa aqui, gente... Título que a Luísa colocou. Copiou e fez igual. Não foi nem o copia e não faz... Copia, mas não faz igual. Não, foi copiou e fez igual. Um autor plagiou a capa de vários livros famosos. A capa. Como? Jantar Secreto, Morro dos Ventos Uivantes e Paciente Silenciosa. Sim. Gente... Aí no link do Threads aí tem as capinhas. Mas, gente, não é assim levemente inspirado, é cópia mesmo. E aí ainda tinha na capa o selinho do Gemini. Tipo, ele pediu pro Gemini criar. Pro Gemini fazer. E ele colocou lá. Gente, ó, procurem. Sim. Só pesquisar. Aí tem mais informações aí sobre o autor. Ó. A Vitória comentou aí sobre a questão da censura, que eles estão comprando uma briga lascada com as universidades, nível proibir pesquisadores estrangeiros, temas que não concordam, enfim. Pois é, o negócio é bem mais feio do que a gente imagina. Aqui a gente foca no livro, mas o negócio tá feio com força. Gente, tem uma thread lá do Stephen King BR, eu adoro essa página, que ele fala que está fascinado com a história do autor que anda plagiando as capas de livros. Ele literalmente pede para o Gemini mudar um pouco a capa e as informações, como o título e o nome dele, e publica na Amazon. Aí a gente tem uma capa exatamente igual à da Príncipe de Morro dos Ventos Uivantes, com o título A Maldição do Maior Azarado. A gente tem uma capa exatamente igual a Paciente Silenciosa. Gente, e os prints todos da Amazon, tá? Sim, estavam na Amazon. Agora foram retirados. Aí ninguém sabe se ele que retirou. E o autor tem um nome muito bom, que é Clifford Shakespeare. Tá? O nome dele, do desquerido. Tá. O Algoritmo da Sombra. Da Paciente Silenciosa. Quando a IA se torna um predador,
O silêncio é a única fuga. Ele usando a IA com o loginho do Gemini, assim, a capa com o loginho do Gemini no canto. Ele, não, essa aqui, ele plagiou muito a capa daquele livro do Charles Donlia. do Charlie Donlia, que eu li, inclusive. Como que é Nossa, eu aquele? tentando lembrar o nome do livro, só um minuto. Antes dela partir? Não é isso. Não é esse, não. É, Calma. não fuja, não. Calma. Não. Porra. Só um minuto. A Thaís está com fixação. A Steph... Não, Steph, você não tem noção. Assim, copiou e fez igual exatamente. A capa é a mesma. E a letra, assim, a tipografia, tudo igual. Ah, ele copiou também Jantar Secreto, também idêntico. Copiou. Ficou muito bom no Jantar Secreto. Muito bom. Meu Deus, cadê meu... Horrível, gente, né? Eu- Plágio é crime, vamos lembrar aí. Antes de partir. Quase acertei. Aham. Vitória, são longuinhos. Só Deus pode estar aqui no meio desse monte de livro. Ai, Só que o Antes de Partir virou Romance à Obsessão. Ai. Enfim, e ainda tinha uns que estavam vendendo com o livro físico. Por um Juro, preço alto. Sim, aí o que é a muito questão? As pessoas compraram enganadas, né? Pode Porque ser. a capa é a mesma. Eu acho que a grande questão, esse cara ganhou. Isso é um golpe. Claramente Não, é um mas golpe. assim, não para na capa, né? Os textos Não. também, porque tem aquela questão do amostra grátis da Amazon, muitas pessoas pegaram só a amostra para ver, né? A loucura. E aí, muitas das histórias também eram, tipo, levemente alteradas, mas plágio também das histórias originais, sabe? Então, além da capa parecida, aí o texto também era muito parecido. E provavelmente também com inteligência artificial no meio, porque, tipo, ele publicou assim do nada. Ele tinha, não era 1, 2 livros, ele, tipo, tinha 20 livros mais, sabe? Tinha muitos. E eles estavam sendo vendidos da Amazon, assim, simplesmente. Não, eu tô aqui com a sinopse maravilhosa do livro, que tem a mesma capa dos Novos Ventos Vivantes, porque eu amo quando as pessoas vêm com informações. Que é O Azar do Maior Amaldiçoado, uma tragicomédia mágica. Ai, Jesus. Orion Hawthorne é um especialista em maldições arcanas menores, mais metódico e recluso de Oregon. Sua vida é um santuário de regras, arruinada apenas pelo sapo cantor de K-pop preso em sua caixa de correio. Calma que não acabou. Ele acredita que o caos é a pior forma de azar. Sua paz... Sapo cantor de K-pop, pera. Ai, eu tô passando mal. Sua paz... Isso tá na Amazon, é um print da Amazon. Sua paz é quebrada quando o temido Azar Gato, a maldição da família Hawthorne, ataca o casamento de sua prima no Havaí. Isso é melhor. A única esperança, Olive Pimenta, a bibliotecária sarcástica cuja aura repele o azar, uma verdadeira anomalia do caos. Tá? Pior que se não fosse plágio, deixa bom. A missão é simples. Fingir uma lua de mel. Gente, Orion e poderia ler pelo nonsense. Calma, ler acabou. pelo nonsense. Orion e Olive, arqui-inimigos, do nada eles são arqui-inimigos. Arqui-inimigos movidos por uma aversão de uma década. São forçados a atuar como o casal mais apaixonado do resort para isolar a maldição. Entre beijos táticos, códigos secretos e vexames públicos, eles conseguem neutralizar o Azar Gato. Gente. Parece que escreveu clicando em todas as sugestões do teclado. Não. Ele com certeza pediu pro chat, pro Gemini. Gemini, me dê uma sinopse de um livro
Gente, não. Assim, foi criando camadas de O camadas. sapo cantor de K-pop me pegou muito, cara. O sapo canta K-pop. Gente. Obrigada a Deus por essa sinopse. Nossa, eu tô passando mal. Tá, mas o assunto é sério, porque essa criatura tá passando golpe nas pessoas, porque com essa capa as pessoas podem se confundir e comprar o livro errado, é sério. Sim. E alguns outros eles falaram. Esse eu chego a duvidar que tenha sido uma cópia do Morro dos Ventos Vivantes, no caso da trama, né? Mas alguns dos outros as pessoas falaram que ele tinha texto muito parecido, assim como a capa era tipo, a história também. As pessoas foram ler, isso que é pior. Mas as capas idênticas, sabe? Não, tipo, com essa sinopse, se ele tivesse feito uma capa separada, assim, até dava pra ler pela, assim, tipo o Seu Dinossauro, tipo... Eu acho que ele já foi denunciado e não tem mais nada. Não, mas o do dinossauro, eu sigo a moça e ela é leitora Não, mas eu tava pensando naquele outro que é super famoso. O do dinossauro, sim, tem gente que já leu tudo. CEO. Mas... É esse mesmo que eu tô falando, do dinossauro CEO. Não, mas tem tem aquele outro que, enfim, que era, todo mundo comentava. Do bombeiro, que era famoso. Ah, Mangueira do Bombeiro. Que, tipo, nesse sentido, de ser um livro que tu vai ler, enfim, pra dar risada. Bom, pelo menos eu tô pesquisando aqui, esse cara foi denunciado, com toda certeza, e não tá mais na Amazon. Mas assim, tipo, as capas serem muito escrachadas, é tudo igual, cara, muito estranho. Calogo do Gemini. Um comentário da Vitória. O que ele pediu pro Gemini foi: Gemini, aqui, faz uma sinopse misturando o script da Zorra Total com o horóscopo do João Bidu. Ai, meu Deus. Muito bom. Ai, passou até a raiva que eu tinha passado com as outras fofocas. Muito bom. Viu? Eu disse que ia ficar mais engraçado. Nossa, mas essa sinopse foi arrasou ela, hein? Porque... O sapo canta K-pop. É sobre isso. Não esperava, gente. Não esperava. Ai, muito bom. E aí, vamos para a próxima notícia? Pergunta que fica. Livros em geral, dão lucro no Brasil? Né? Dão. Porque a gente vai comentar sobre o fim do clube do livro do Felipe Neto. Gente, que vergonha. Que vergonha que foi, né? Deu errado. Não deu certo. Mas assim, ele achar que daria muito lucro, me surpreendeu. E também não é como se ele precisasse muito de dinheiro, assim, né? Tipo, dinheiro ele já tem. Só que a questão é... Enfim... Às vezes também devia ser muito trabalho. Eu não sei se você pega só... É que foi o que saiu, né? A questão do lucro. Um clube do livro do tamanho que ele criou... O que saiu foi a questão do lucro. Sim. Né? Sim, que ele falava... Deve dar Mas é porque, pensa, ele não é um clube do livro, é o clube do livro, com um monte de gente trabalhando, com um monte de investimento de pessoas, né? Não vai dar lucro mesmo, gente. Vai. E eu também. Se eu sonhar com o sapo cantando K-pop, vocês serão culpados. A gente Bons não, sonhos. for de Shakespeare. Bons sonhos. Ai, obrigada, Stephanie. Esperamos que o sonho seja alegre, como foi essa sinopse. A questão é... Ai, meu Deus. A questão é que se a ideia é fomentar a leitura também... Pois é. Pra quê, né? Um clube pago. Não faz também. Muito sentido. Não, então ele veio falando assim, né? Vou carregar o fomento da leitura no Brasil nas costas e abrirei aqui esse clube pago
E aí, Não. a quantidade de estudos que tem, que daí uma menina que eu sigo comentou assim, tipo, não quero criticar, vou falar como foi a minha experiência como leitora, que eu assinei por, acho que 2 meses. Que ela ficava cansada, porque É muita coisa. daí tinha, não era só a discussão do livro, aí tinha, assim, 1.500 aulas sobre, e aí outra coisa também, que ela achava que ia ter uma conversa, uma aproximação do Felipe Neto. Não tinha. Não Ele tinha tinha outras esse pessoas envolvimento fazendo. dele, não. Era de outras pessoas, né? Uhum. Principalmente. Dele não tinha muito, assim, a cara dele, não, no meio das coisas. E aí dava muito essa sensação de estudo, assim, que é uma coisa que meio que, tipo, se for para se divertir, tu quer ler por prazer, ou no máximo assistir fazer uma discussão, ou assistir um vídeo só, não várias e tal, né? Só que assim, se você tá pagando caro, e se fosse só isso também, as pessoas não iam querer. Fica essa questão dúbia, né? Ai, nossa, eu tô pagando para ter eu quero conteúdo. Também tem né? isso. Tem isso. E daí também tem a questão que muitos começaram assinando achando que iam receber. Desculpa, o livro, Os livros? Né? Aí não, tem que comprar, né? Só para participar. Só que assim, o que me incomoda, por exemplo, assim, nessa questão, assim, né? A gente vai falar aqui, não vamos ser processados, porque... mas me incomoda porque ele quis Felipe criar Neto, um negócio... não processa a gente, eu gosto de você, tá bom? Então, tá bom. Exato, a gente já falou bem de você. Eu gosto dele. Mas tem essa questão, que ele criou com... Nossa, vou fomentar a leitura no país todo. Eu achei, quando ele começou aquilo e tal, que ele ia criar um clube gratuito, assim, sei lá. Aí não, daí foi... Tudo bem, né? Se fosse ter todos esses negócios, não tinha mesmo como ser gratuito, até porque agora acabou, porque não tinha como se pagar, né? Porque ele trouxe cada discussão, tinha gente falando e bababá, que também tem que ser pago, né? Essas pessoas, pesquisadores, os criadores de conteúdo também e tal. Mas aí ele quis colocar, assim, como o papel dele de fomento à leitura, e aí é um clube pago. E aí outra coisa que me incomodou também foi que o primeiro livro a ser discutido no clube foi o livro que ele lançou. Aí eu achei um pouco paia, assim, porque, tipo, muito claramente lancei esse clube aqui só para todo mundo que tá no clube comprar meu livro. Tipo... Aí, um pouco mais de um ano depois, estou aqui cancelando o clube. Aí, outras coisas que também incomodou muitas pessoas, que todo mundo foi pego de surpresa. Aí, foi avisado ali no meio do mês. Ia se encerrar o negócio no fim do mês. E todo mundo ia perder os acessos antigos, sabe? Não ia poder ver as coisas passadas dos vídeos. Eu sou um exemplo de pessoa que, se eu compro um curso, eu preciso que ele seja vitalício para quando, assim, daqui 90 anos, quando me der vontade de assistir, esteja disponível, porque claramente não farei na hora, né, de assistir os negócios. E aí o pessoal perdeu o acesso, assim, teve um mês de aviso, menos de um mês de aviso, e ia perder todo o acesso e tal. Então, esses pontos me incomodaram. Então, não fiquei incomodada. Não me incomodou, porque não sei. Eu lembro que quando saiu, eu até assisti a live dele com o Paulo Hatz, porque eu queria entender o que estava acontecendo, porque eu só estava vendo as coisas. A ideia era genuína. Eu acho que foi muito assim. A ideia era boa, mas eu não sei o que eu estou fazendo, e eu não sei como é que vai funcionar, e eu acho que as pessoas vão engajar muito mais do que as pessoas realmente engajam nesse tipo de projeto, sabe? Porque assim, eu não sei se o público dele, que ele queria alcançar, é o público leitor que gosta desse tipo de coisa, entendeu? Porque o público leitor que gosta de estudar, o pessoal quer mais, né? Academia, quer estudar a fundo, pessoa que estuda literatura, pessoa que dá aula de literatura, pessoa que gosta de se aprofundar nas coisas, não é o público jovem. A ideia é boa, você tentar engajar o público jovem, que é um público diferente, que é um público que não lê. Mas aí tem aquilo, primeiro, cobrando. Tá. Aí vamos pensar que a gente vive no capitalismo e que tudo é dinheiro e que se gasta dinheiro para pagar as pessoas para fazer. Tá. Mas aí você vai estar fomentando a leitura de gente que já tem acesso à educação boa. Não resolve muita coisa também. Exato. É uma sequência de ideias ruins.
E aí, Pode o primeiro livro a ser discutido é o livro que eu estou lançando agora. Isso daí... Não foi o primeiro, acho que foi o segundo dele. Mas ele estava lançando um livro, é lógico que a ideia veio junto. Óbvio, isso aí é fato, isso aí não tem nem o que falar. Mas não, a e ideia... aí também... eu nunca acho que ler é uma ideia ruim. Vamos ver, é uma ideia boa. Sim. Qualquer coisa que fomenta a leitura é uma ideia boa. Mas uma pessoa que tem muito dinheiro, que não tem noção de como as coisas funcionam. Pode até ter sido uma ideia genuína. Eu acho que foi uma ideia genuína. Eu não acho que tenha sido uma ideia de só quero lucrar em cima das pessoas. Vou lucrar, mas vou fazer uma coisa legal porque ele gosta de ler, né? Porque eu gosto de livros, eu acho que livros resolvem, sabe? Mas não livros teve muito planejamento. Mas aí, não. Aí foi essa coisa de vai ser cobrado caro, esse monte de coisa que é muito cabeçuda, e aí o público não é para isso, nem um pouco para isso. Não ia dar certo mesmo, gente. Por isso que eu nem fiquei incomodada quando acabou, porque eu falei, Tanto Sim. que eu, como leitora, duas coisas. Eu gosto do Felipe Neto, assisto. Eu sempre assisto vídeos dele no YouTube, eu gosto, eu acho divertido. Gosto dele. Gosto da forma dele de pensar. Gosto dele. Nunca pensei em assinar. Porque para mim era uma coisa que não fazia sentido nenhum. Pagar para ler um livro que eu vou comprar, para ter pessoas falando sobre o livro. Não, tá bom, tá de boa, sabe? Valeu aí. Mas assim, quer abrir? Vai ter gente que vai pagar? Que bom. Sim. Sabe? Tem vários clubes de livros que são, né, pagos e tal, mas... Não pago por nenhum, não me chamem. Vamos ler, então, a notícia completa. Realmente, o primeiro livro dele não foi o livro do Felipe Neto, corrigindo eu aqui. Falei eu jurava foi, que tinha sido. Ainda. Não foi. Foi depois. Quando eu fiquei sabendo, eu associei muito, gente. Eu crio fake news na minha cabeça. Olha ela condenando as pessoas sem saber. Não foi. Eu lembro porque... Eu só lembro que não foi porque eu assisti a live. Foi alguma distopia que eu não lembro qual que é. Foi Fahrenheit, Fahrenheit, isso. Eu lembro que era uma distopia. Falei, olha, já vão começar com os dois pés na porta. Aí eles leram também Corpos Secos. Uma coisa boa que eles fizeram foi que cada mês que era impulsionava a venda dos livros. Sim, ajuda. Isso é uma coisa interessante. Mas enfim, né? Os assinantes eles ficaram sabendo do encerramento por uma live realizada pela equipe nessa quarta-feira. Os conteúdos ficam disponíveis 24 de agosto, eles avisaram. E aí os conteúdos ficaram disponíveis até 24 de setembro. A live. E aí ficaram disponíveis até o fim de setembro. 30. Nossa. Tipo, 6 dias. Sabe? Assim, foi basicamente o mesmo tempo ali de aviso da Bienal. Do cancelamento. Uma semana. Então, depois de pouco mais de um ano do seu lançamento, o Clube do Livro FN, do influenciador Felipe Neto, anunciou que vai encerrar as atividades. Os assinantes ficaram sabendo do encerramento por uma live realizada pela equipe. Aí fica o detalhe, né? Não foi nenhuma live dele, né? Assim, pelo jeito. Não sei se foi. Ele estava na live. Ele não estava tocando o clube. Não estava, né? E aí os conteúdos ficaram disponíveis na plataforma até dia 30. Toda a equipe foi desligada, assim como os criadores de conteúdo e professores. Aí, abre aspas aí. Infelizmente, por direcionamento de cima, não serão enviados os conteúdos do clube ao longo de outubro para quem pedir, apenas certificados. Ai, tinha certificado, gente. O que tu vai fazer? Colocar no LinkedIn? Não sei. Além disso, a plataforma que hospeda nossos vídeos não oferece suporte para transferências externas, tornando inviável enviar os vídeos. Então, não poderemos enviar de qualquer forma. Diz o comunicado publicado na quinta, dia 25, assinado pela equipe do clube. Lamentamos o aviso repentino e os poucos dias para se despedir. Daí o Publish News, que é onde estamos lendo a matéria, entrou em contato com a assessoria e aguardava a resposta dessa matéria. Segundo a apuração, o motivo do fechamento seria de que a empreitada não era lucrativa. Aí é sobre isso, gente. Trabalhar com livros, sim, geralmente não é lucrativo. Não, tem que ser por amor. Tem que ser, O pessoal do Grifo, né, que a gente entrevistou, eles falaram muito sobre isso, né? Porque sim. É uma editora pequena, né?
começando aí no mercado, tá se destacando, mas realmente é difícil, é uma coisa que fica quase empatada quando não fica no prejuízo, né? Então é muito complicado. Se você vai esperando um negócio lucrativo, assim. Não. E daí, nas redes, na própria plataforma, os assinantes ficaram revoltados com a notícia. Caramba, que decepção. Estou muito triste com a forma como tudo foi conduzido. Quem não conseguiu acompanhar todos os livros por motivos pessoais, agora se lascou. A veio se lascou. Disse uma assinante. Eu ri com respeito. Lascou-se. Daí o outro. Só gostaríamos que o senhor Felipe Neto tivesse o respeito de vir aqui dar o recado, comentou outro. Aí outro. Não precisa dizer que o clube não deu lucro, que não teve tempo e todas essas velhas desculpas. Só tenha respeito e venha falar com quem entrou no clube e investiu nele por sua causa. Mandar o recado por procuração é lastimável. Eu amei, achei divertido. Aí, não perdoa, né? Quem perdoa é Deus. Daí tá falando que, depois continua falando sobre que em julho de 24, quando o clube foi anunciado, o primeiro título, Fahrenheit 451, chegou ao topo da lista dos mais vendidos da Amazon. Com o anúncio, a procura pelo livro aumentou em, sei lá, quantos %, segundo o Globo. Em setembro, daí foi Corpos Secos, né, que é um livro brasileiro. E aí Sim. também fez sua estreia na lista Nielsen Published News de autores nacionais, ocupando a segunda posição em ficção. Corpos Secos acho que ganhou o Jabuti. Foi, no ano que o... né? Que tava o do César Bravo. Que Isso aí. O nosso shade. Mas é isso, galera. Mas é isso, é sobre isso. Mas assim, eu acho que eu fico mais incomodada também. Ele não ter tido o respeito de falar também, né? Porque, tipo, se fez a live de estreia... Poderia fazer a live de encerramento, assim, né? Eu acho que, tipo, pra quem entrou porque era fã dele e tudo, acho que era o mínimo, assim. Assim, mas essa é a nossa opinião. Mas quem somos nós para julgar, não é mesmo, Thaís? Ai. É Bom, isso. Essa fofoca aqui é maravilhosa. Essa fofoca aqui eu sei inteira, porque essa aqui, ó, eu vi. Conte. E eu tô passada. Eu fiquei passada, eu ouvindo. Gente! Fiquei tão chocada que é muito complicado. Eu tentei ler eu vi o vídeo que tu me mandou umas 3 vezes para entender, porque era muito complexo. Sim. A autora de Comer, Rezar e Amar, Elizabeth Gilbert, quase levou a parceira dela de arrasta. Ela era paciente de câncer terminal. E ela contou tudo isso no livro que ela lançou. Assim, olha, eu quase matei minha namorada, mas eu vou contar para vocês que eu quase cometi um crime. O livro que chama Todo o Caminho até o Rio. Amor, Perda e Libertação. Raya morreu depois que elas se separaram. Tá, vamos para essa história. Vamos ler a sinopse do livro? Quer que eu conte a fofoca primeiro? E agora? Vou ler a sinopse, depois eu conto a fofoca. Tá bom, pode ser. O livro, sinopse do livro. Todo o Caminho até o Rio narra o relacionamento de Elizabeth Gilbert com sua falecida companheira, a irreverente artista Rhea Elias, deve ser. Gilbert era o oposto de Rhea, mas as duas logo firmaram um vínculo inquebrável. O título deste novo livro, que levou 7 anos para ser escrito, vem de uma piada interna delas que, quando descobriram que Rhea estava morrendo de câncer, passaram a chamar a morte iminente de o Rio. Gilbert prometeu que permaneceria ao lado da companheira durante todo o percurso, mas percorrer esse caminho não se mostrou uma jornada fácil. Com extrema coragem, Gilbert revela a intimidade e o lado sombrio de sua relação com Rhea, expondo suas vulnerabilidades mais profundas ao falar de um amor tão intenso que acabou ganhando contornos extremos. Aborda os vícios de Rhea, mas também a própria dependência de amor e sexo, e a forma como, na busca incessante por conexão e satisfação, acabou se perdendo de si mesma. Levou tempo para que conseguisse sair desse redemoinho emocional e retornar, pouco a pouco, a um modo de vida mais saudável e conectado com sua verdadeira essência. No fim, a devastadora angústia que marcou sua relação com Rhea acabou abrindo espaço para um novo despertar.
Em todo o caminho até o rio, Elizabeth Gilbert nos convida a atravessar com ela uma torrente caótica de emoções intensas, dolorosas e superlativas, mas profundamente humanas. A sinopse é boa. O que acontece? Vamos lá. Essa moça conheceu essa outra moça. A Elizabeth Gilbert conheceu essa Rhea. Tá bom, elas namoravam, tá bom, tá tudo bem. Aí descobriram que ela ia morrer. Ela tinha um câncer terminal. O que ela decidiu, a Rhea? Ela decidiu que ela não ia fazer o tratamento. Acho que ela até fez, mas aí não deu muito certo. Ela decidiu que ela queria viver a vida loucamente antes de morrer. E como você vive a vida loucamente? Usando todas as drogas que existem na face da Terra. Se ela tivesse feito pro Erge... Ela não tinha feito isso. Aí o que acontece? Essas duas mulheres drogadas começaram a ficar muito loucas, assim. E é isso, elas tinham um relacionamento muito intenso que chegava a extremos absurdos por conta das drogas. Tá? Eu sei que assim, começou a ficar muito difícil. Eu acho que elas começaram a brigar muito, não é? Uhum, Porque a Rhea não queria que não queria nem que a Elizabeth falasse para outras pessoas, não queria que pedisse ajuda para outras pessoas. Então era só ela e uma rotina intensa, né? E só ela para cuidar e tal. Só ela para cuidar. E aí, porque assim, tô usando droga, tá tudo bem, mas a hora que bate a consciência, tua mulher tá morrendo. Ela tem câncer. E o que ela tá fazendo com isso? Se drogando loucamente. Porque, assim, parece que a Rhea era muito pior na questão do uso de drogas do que ela. Assim, ela era muito mais louca. Então, ela tinha ela já era viciada, né? Ela já era viciada, ela deu uma viciada na namorada, mas a Elizabeth Gilbert ainda tinha consciência e às vezes batia essas crises de consciência nela, e a mulher seguia lá doidona, usando muita droga e muito louca, usando muita droga. E aí, o que eu vou fazer então? Porque eu não tô aguentando mais essa vida, eu vou matar ela. Se ela já tá morrendo mesmo, eu vou matar ela. E ela tentou envenenar a mulher. Da fofoca era que tinha aqueles adesivos que é pra, tipo, aliviar dor. Isso. O que acontece? Tem uns adesivos, não sei se é de morfina, mas é de um remédio forte para dor, porque a mulher tinha câncer, certo? Ela encheu essa garota de adesivo até no... Ela tava dormindo muito louca, imagina, usou droga. Ela encheu ela entrou num rompante de loucura, de desespero. E ela encheu a mulher de adesivo. Só que a mulher acordou. Graças a Deus. A questão é que provavelmente essa mulher usava tanta droga que esses remédios nem fizeram tanto efeito, né? Graças a Deus, que senão ela teria morrido. Porque tem isso também, né? A pessoa, quando ela usa muita droga, ela fica resistente a remédios. Nossa, mas não, ela encheu a mulher de adesivo porque ia dar uma overdose nela, porque você põe um só porque é muito forte. Ela encheu, só que a mulher acordou, pegou a outra no flagra, olhou pro próprio corpo e falou: o que tá acontecendo aqui? Ela, achei que você tava com dor dormindo. Do nada. Gente. Bom, a questão é que, obviamente, a gente está dando um resumo do resumo, mas muitas coisas aconteceram nesse processo até ela chegar a esse ponto de ficar tão sem rumo. É engraçado que a pessoa fica sem saída e ao invés dela se matar, ela mata a outra, né? Eu acho estranho. Gente, ai, meu Deus, a minha vida não faz mais sentido, não sei o que eu vou fazer, vou matar minha mulher. Enfim, depois dessas, daí elas realmente viram que a Elizabeth realmente... Sim, aí elas se divorciaram, aí elas se separaram. Uhum. A Rhea, ela... Inclusive, ela teve um outro relacionamento antes de morrer, e morreu feliz, e elas já estavam bem, tá? Elas fizeram as pazes. Olha, você tentou me matar, mas tá tudo bem, tá? E a gente tá bem... Vai saber o que essas duas passavam, assim, né? Ela lê o livro. Você quer saber ler o livro? Você vê o nível de loucura da mulher para tentar matar a coleguinha. E eu achei muito corajoso da parte dela de escrever um livro contando isso.
Eu fiquei muito assim. Gente, eu acho que ela quer fazer outro sucesso, como Comer, Rezar, Amar. Não pode ser. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, é amor, perda e libertação, né? Ela continuou na Não. loucura dela enfim, que é outro sucesso, porque Comer, Rezar, Amar foi uma loucura, né? Quando logo foi publicado, teve o filme com a Julia Roberts, né? Ela ficou assim, nadando em dinheiro. E é um pouco estranho os relacionamentos dela, né? Porque, por exemplo, a Raya, elas eram, tipo, melhores amigas quando ela ainda tava com o marido dela. É verdade. Tem isso. Que é o marido que ela conheceu, tipo, no final do Comer, Rezar, Amar, que fala, né? Que, inclusive, o cara é brasileiro. E aí a Raya era a melhor amiga dela. E depois ela se separa e elas têm esse relacionamento super maluco delas aí. Eu tava vendo uma outra entrevista, tentando procurar mais notícias, daí no fim eu consegui ver o nome desse Deixa eu só falar a piada besta, elas elevaram o nível de relacionamento tóxico a outro patamar, né? É tóxico aí. Tóxico com tóxico, daí virou. E eu vou matar ela como com um monte de tóxico. É isso. Aí eu tava vendo uma entrevista da Elizabeth para um portal brasileiro, e aí era sobre o lançamento do livro anterior, que é tipo A Cidade e as Garotas, da Elizabeth também, que aí conta as experiências sexuais dela, muito loucas. Aí tem uma frase de entrevista que ela se considerava uma predadora sexual e tal. E aí, só que daí já tava separada da Raya. E daí ela fala, agora você já está namorando. Ai, na verdade, eu acabei de me separar. Inclusive, é horrível, um coração partido, você já quebrou o seu. Ele era meu amigo da Raya. E aí, tipo, ela conhecia essa pessoa, também era amigo dela, na época que ela tava em outro relacionamento. Enfim, ela tá com um já de olho no outro, entendeu? De olho no outro. E ela faz todos os livros, são de experiências, enfim, da vida dela. Da vida dela, louca. Esquisito. Mas, enfim, esse é mais recente, né? Que é o livro que ela... Tipo, Essas Cidades e Garotas, acho que é antes desse do Até o Rio. Eu acho que, então, ela levou um tempo, né? Processando e publicou 7 anos, ela falou na sinopse que ela demorou 7 anos para escrever esse. É. E a Raya já faleceu, mas ela faleceu feliz, ao lado da outra mulher dela, que não era tóxica. Esquisita a história, né? Enfim. Esquisita é a vida. Não, e é muito doido, porque Comer, Rezar, Amar é muito, tipo, paz, tranquilidade. Good vibes, nossa! É good vibes. Eu não li o livro. Encontrei meu caminho espiritual. Eu também, só vi o filme. Encontrei meu caminho espiritual, assim, sabe? Vou viver minha vida, vou viajar para me encontrar, sabe? É uma coisa muito assim. Aí depois, o que eu fiz? Aí ela pula para predação sexual e depois pula para tentei matar minha mulher. Muito doido, gente, muito doido. Não imaginava. Nem eu. Enfim. Aí teve aquela outra que você me mandou a fofoca pelo TikTok também. Adoro. Fonte oficial de fofocas TikTok. Que é sobre a autora Audra Winters. Que ela escreveu, né, por 10 anos seu livro. Só que por 10 anos desde que ela tinha 12 anos. Então ela estava publicando aos 22. E ela já bombava no TikTok, assim, famosíssima, porque ela passou anos e anos falando sobre esse livro. Rainha do marketing. Esse livro. Rainha do marketing. Para as pessoas ali. Falando muito, 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 muito. E também a questão é que ela se colocava como especialista em escrita, porque, segundo um livro lá, se tu passa 10 mil horas se debruçando sobre um tema, tu virou especialista. E aí, na cabeça dela, como ela escrevia todo dia, 3 horas por dia, e ela escrevia há 10 anos, ela era especialista. Fonte, vozes da minha cabeça. A gente não questiona, né? Porque o médico fala que é melhor não fazer isso.
Exato, não vão questionar. E aí ela bombava no TikTok contando, né? Daí ela também contava como ela... um detalhe também que ela é autista, então ela tinha o hiperfoco dela, era todo nessa criação do universo do livro dela. E assim, todos os conteúdos que ela bombou no TikTok era falando sobre como que funcionava o mundo, sobre tudo isso, e contando essa história dela tá escrevendo há 10 anos e tal, e bombando, e bombando, e bombando. Aos 19, ela já tinha conseguido um contrato com uma editora para publicar esse bendito livro. Grande. É, uma editora grande, porque ela, assim, famosíssima. Sucesso. Só que daí, assim, deu um tempinho, rompeu o contrato com a editora. Não deu certo, não se alinharam lá na editora, profissional, né, editora. Aí ela resolveu fazer o quê? O livro dela é independente. Estou lá escrevendo meu livro 3 horas por dia, todo dia. Ela conseguiu... Eu ficava imaginando um livro eterno, assim. Imagina um livro que você está escrevendo há 10 anos, todo dia, 3 horas por dia. Porra! O maior Quantos milhões de páginas tem? Tem uma história que tem do livro do Record sobre o maior livro do mundo. Ela conseguiu, pro livro independente dela, né? Porque ela é famosíssima e tal. Ela, né, ainda falou que um dos editores dela era o editor que trabalhou com Jogos Vorazes. Assim, gente, isso, níveis, né? Níveis de pessoas ela elevando e as curiosas. pessoas assistindo. Se você pensa você assistindo isso no TikTok, essa moça falando sobre um mundo super legal, fazendo vídeos super engajados, que você fica com vontade, aí ela começa a soltar essas informações. Eu sou expert em escrita. Ai, porque eu vou publicar pela editora tal. Ai, porque não sei quem. Você vai comprando a ideia, né? Você vai comprando a ideia. Você vai comprando. E aí, todo dia sai um otário me esperto do mundo, né? No caso dela, ela era esperta. As pessoas eram os otários. E os fãs que simplesmente 6.000 livros vendidos em pré-venda desse livro dela, que ela tá escrevendo há 10 anos, super, né? Que essa é a nova obra-prima. Tolkien renascendo, né? Tolkien tava ali nela. Aí, 6.000 pessoas em pré-venda compraram esse livro independente, que tinha editor enfim, Diabo 4 e tal, que ela fazia propaganda. Só que ela bombava tanto, e na verdade, a grande bomba era o livro. Porque as pessoas começaram a ler, e o livro era uma bomba, gente. Era uma bomba. Porcaria. Era assim, era um livro escrito em primeira pessoa, mas quando vê a gente não sabia os pensamentos dessa pessoa, do livro, porque mudava as coisas. Tinha palavras que ela tinha criado para o universo que eram escritas de maneiras diferentes no decorrer do livro. Assim, a trama não se juntava, assim, era uma porcaria, gente, assim. Uma porcaria. A média de avaliação, grande merda. A média de avaliação no Goodreads é 1,5 estrelas. E assim, todas essas milhares de pessoas que compraram esse livro. O nome é... eu tinha visto no vídeo o nome... Spy of Dragons... Não, Scorpions. Age of Scorpions. Tem isso, é o escorpião. Negócio do escorpião. Virei internacional agora. Americana do nada! I'm sorry. I don't speak Portuguese. So great. Não, mas tinha que ser americano pra cair nessa, né? Tinha que ser americana. Depois a gente fala que a educação lá não é boa, que são burro, a gente tá errada. Gente, era uma bomba. Daí as pessoas, os leitores, resolveram investigar, em vez de terem investigado antes. Essa menina passou 10 anos escrevendo. Cada vez que ela ia revisar, ela apagava tudo e escrevia um novo livro. Ela passou 10 anos, assim, fazendo várias versões do mesmo livro, mas nunca aprimorando a mesma versão. Ela criava tudo do zero. E aí, quando ela ia ler de novo, ela criava tudo do zero. E essa editora, com certeza, eles não fecharam, porque, assim, eles devem ter lido o livro. A hora que eles leram, falaram, não, vai ter que escrever de novo, do começo. Aí esse editor, que também acho que deve ter sido demitido em algum momento, também falou que, tipo, todas as coisas que foram sugeridas, ela não aceitava. Ela não aceitava a opinião de ninguém. Ela queria publicar exatamente como que ela queria publicar. Só que, assim,
a gata se achava especialista, mas assim, ela nunca se tornou especialista estudando sobre escrita e aí depois escreveu. Ela só Ela era escrevia e reescrevia o próprio livro. Exato, ali dentro daquele universo dela, assim, ela escrevia e reescrevia o mesmo livro, e assim, sem aprimorar, sem nada, e aí quando passou para outras pessoas, as críticas que recebeu, ela não evoluiu, não mudou, e aí quando chegou esse livro, que era uma primeira versão, novamente, para os escritores, para os leitores, também com falta de revisão, além das palavras que ela inventou escrita errada, tipo, escrita errada de... enfim, N maneiras e tudo, e sem nexo nas coisas, sem ligar as ideias, e aí as vozes, tipo, narrativa também sem ligação. Assim, gente, uma bomba. E aí ela passou todos esses anos bombando no TikTok, enganando geral. Rainha do marketing, eu contrataria ela para fazer o marketing do meu livro, com toda certeza. Que loucura, em marketing, né? ela é boa, cara. E outra coisa, outro detalhe. Ela não gostava de escrever, ela não escrevia cenas. Ela tinha várias ilustrações no livro dela, porque ela não acreditava em descrição. Aí era só, sei lá, tinha só com diálogo, não sei. Mas não tinha descrição de cena, porque aí tinha ilustração, não precisava descrever, assim. Só isso. 1 minuto de silêncio pra essa merda. Gente, todo dia sai um otário esperto de casa. E aí 6.000 pessoas compraram esse livro. Quando ela ganhou dinheiro. Ela conseguiu o que ela queria, ganhar dinheiro com o livro dela. Cara, muito doido, né? É sobre isso. Agora paga o TikTok e some. Pega o dinheiro dos 6.000 livros e paga o TikTok e some. É isso. Era uma opção. Mas não sei se ainda tá no Goodreads, enfim, pra gente ver as avaliações depois, quem tiver interesse em procurar. Mas enfim, né? Essa fofoca aí. Pois é. Que bom que eu terminei rindo, porque, olha, eu comecei esse episódio com muito ódio. Viu? Deu uma equilibrada aí. Obrigada, Luiz. Obrigada pela ordem, porque senão, olha. Muitas fofocas. Tô pensado. Amei as fofocas. E aí, gente, vocês têm uma fofoca favorita? Comentem aí. Qual que é a favorita de vocês? A minha é do sapo, cantor de K-pop. Eu ia dizer, essa daí acabou desbancando todas, velho. Jamais. Não teve como. Plot twist. Eu até tava esquecendo dessa. E aí, quando eu fui na nossa conversa para procurar dessa escritora, eu acabei achando a da Elizabeth e acabei achando no vídeo que te mandei com a pessoa reagindo com a capa igual do Jantar Secreto. Daí eu lembrei dessa pérola. Gente, fonte de fofocas aí, nossa conversa no TikTok. Sempre. Enfim, gente, comentem qual a fofoca favorita e por que é do sapo do K-pop. Muito bom. Até a próxima semana. Até semana que vem, galera. Se tiverem fofocas, manda pra gente juntar fofocas para outro episódio desse, porque a gente ama episódio de fofocas. Depois de listas. Exato. Que é muito bom. E se tiver ideias de pautas também, podem mandar pra gente. Exatamente. É isso, gente. Beijo, muito obrigada. Gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Fofoca? Aceito. Aceito. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.